Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, para darmos continuidade nessa lição maravilhosa da CPAD, lições bíblicas dominicais, e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, apóstolo João. Essa revista traz uma perspectiva muito interessante, uma vez que ela nos convida a trilhar o Evangelho de João, a conhecer mais a perspectiva apresentada pelo apóstolo João. E hoje nós temos aqui o grande desafio de discorrer a lição número 2, que é o capítulo que fala sobre o novo nascimento. Então, muito interessante a gente falar sobre essas questões, porque isso é algo crucial na forma como Deus se manifesta e se revela à humanidade. E o propósito pelo qual Jesus morre na cruz do Calvário é justamente para isso, para nos trazer salvação, para fazer de nós uma nova criação. Então, o texto áureo da lição diz o seguinte, aqui em João capítulo 3, versículo número 3, acompanhem comigo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática dessa lição: o novo nascimento é o modelo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Paulo fala sobre isso, né? Em Romanos capítulo 12, a ideia de metanoia, de mudança de mente. Metanoia nos convida a uma mudança de mente de modo radical. Isso é interessante. A leitura bíblica, ela nos convida a João capítulo 3, o versículo 1 ao 9 e o versículo 16. E o texto diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro capítulo do Evangelho de João ocupa um lugar central na teologia joanina, pelo fato de tratar de temas fundamentais como o novo nascimento e a fé em Jesus e também a vida eterna. A narrativa apresentada aqui se abre justamente com um encontro entre Jesus e Nicodemos, um fariseu e líder dos judeus, que reconhece em Jesus um mestre vindo de Deus. Este diálogo noturno revela não apenas a limitação do conhecimento humano diante das realidades espirituais, mas também a necessidade de uma transformação radical operada por Deus. João 3 aprofunda, de certo modo, a compreensão da missão de Cristo como aquele que é enviado pelo Pai para trazer salvação ao mundo, enfatizando o amor divino manifestado na oferta do Filho unigênito, conforme lemos aqui agora no versículo 16 do capítulo 3 de João. O capítulo 3 também vai nos mostrar uma questão muito interessante, porque ele apresenta a tensão entre luz e trevas, um dos temas recorrentes do Evangelho.
porque encerra com o testemunho de João Batista e apresenta a supremacia de Cristo. No Evangelho de João, o conceito de novo nascimento, que tem uma ideia, trazendo do grego ali, uma expressão que quer mostrar que nasceu de novo, que nasceu do alto, é apresentado como uma exigência indispensável para entrar no reino de Deus. A linguagem usada por Jesus aponta uma transformação espiritual e profunda, não meramente uma reforma moral ou uma adesão externa à religião. Para João, o novo nascimento, ele é um ato soberano vindo da parte de Deus, através do Espírito, e não depende da vontade humana, nem do nascimento natural, mas da ação regeneradora do Espírito Santo, que é simbolizada pela água e pelo Espírito, conforme lemos aqui no capítulo 3, versículo 5. Então, o nascimento do alto é, portanto, um evento que inaugura uma nova realidade na vida do ser humano. Ele é retirado da esfera das trevas e é introduzido, trazido na esfera da luz e da vida eterna. É justamente o que Pedro fala na sua primeira carta. Ele nos tira da escuridão e nos traz para a maravilhosa luz. Ainda aqui, nós podemos verificar que a perspectiva joanina enfatiza que esse novo nascimento é a única maneira pela qual o homem pode ver e entrar no reino de Deus. Tratando-se de uma obra invisível, mas absolutamente necessária e que transforma a natureza humana caída e capacita para a comunhão com Deus. Então, nós compreendemos que é, em última análise, o início da vida eterna, que será plenamente consumada na ressurreição final. Mas aí surge a pergunta, esse diálogo que ocorre aqui com Nicodemos vem, aparece do nada, surge. Quem é Nicodemos? Quem foi Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, o Conselho Supremo Religioso e Jurídico dos judeus. Ele é apresentado no Evangelho de João como um príncipe dos judeus, o que indica que era uma pessoa de posição, de destaque, de autoridade espiritual em Israel. Os fariseus eram conhecidos por seu rigor na observância da lei de Moisés e das tradições judaicas. Muitos deles, inclusive, no entanto, mostravam resistência ou até mesmo hostilidade a Jesus. O fato de Nicodemos procurar Jesus, ainda que de noite, revela que ele via algo diferente em Cristo. Ele reconhece Jesus como um mestre vindo da parte de Deus devido aos milagres, aos sinais que Jesus realizava. O encontro noturno sugere que Nicodemos ainda tinha um certo tipo de medo de se expor, ou até mesmo queria evitar ser visto com Jesus para não comprometer a sua posição. Mas afinal, qual a importância de Nicodemos no relacionamento com Jesus? Noto que a importância é que Nicodemos com Jesus pode ser destacado em alguns pontos. Ele, por representar a religião tradicional judaica, Nicodemos simboliza a limitação da religião humana e baseada apenas em obras, tradição ou posição social. E mesmo sendo mestre em Israel, ele não compreendia as verdades espirituais fundamentais que Jesus ensinava, como a necessidade do novo nascimento. Então isso revela que o conhecimento religioso, sem regeneração espiritual, ele é insuficiente. Ele também expressa um ponto de transição, porque o diálogo com Nicodemos marca uma virada do Evangelho de João ao mostrar que ninguém, nem mesmo um líder religioso, pode entrar no reino de Deus sem nascer do alto.
Ou seja, o nascimento físico e a herança religiosa dos judeus não garantiam a salvação. Ele também foi uma testemunha em processo, porque Nicodemos aparece novamente em João 7, lá no versículo 50 e 51, defendendo Jesus em um julgamento injusto perante os líderes religiosos. Mais tarde, no capítulo 19, no versículo 39 de João, ele ajuda a sepultar o corpo de Jesus, levando uma grande quantidade de especiarias, isso demonstrando um gesto de grande respeito e honra. Então esses episódios mostram que Nicodemos passou de um curioso, temeroso, para alguém mais identificado com Cristo, ainda que discretamente. Além disso, ele foi um exemplo de transformação. Note que a jornada de Nicodemos ilustra como o encontro com Jesus pode iniciar uma mudança progressiva na vida de alguém. Então, ele é uma figura de esperança, mesmo aqueles presos a sistemas religiosos rígidos podem ser alcançados pela graça de Deus. Mas o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre é um ponto interessante e crucial para que entendamos algumas coisas, porque no início do encontro, registrado em João capítulo 3, Nicodemos faz uma afirmação importante sobre Jesus. Ele fala: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então esse reconhecimento é significativo por várias razões. O uso do título Rabi é interessante, porque Nicodemos chama Jesus de Rabi. Isso significa que ele chama Jesus de mestre, um título de respeito que era normalmente reservado para estudiosos reconhecidos da lei. Embora Jesus não tivesse formação nas escolas rabínicas tradicionais, Nicodemos reconhece nele autoridade e sabedoria vinda diretamente de Deus. Mas também há uma certa admiração pelos sinais da parte de Nicodemos a Jesus, porque Nicodemos menciona os sinais e milagres como evidência da origem divina de Jesus. Então, para os judeus, sinais e prodígios eram vistos como um selo de aprovação de Deus sobre um profeta ou um líder. Isso, de certo modo, mostra que Nicodemos não via Jesus apenas como um pregador qualquer, mas como alguém que agia em íntima ligação com o poder divino. Além disso, nós vemos a ideia e o conceito de conhecimento, ou melhor, reconhecimento coletivo. Nicodemos fala no plural, ele fala bem sabemos. Ele não fala eu sei, é bem sabemos que és mestre. Então isso sugere que ele não era o único entre os líderes judeus a perceber que havia algo especial em Jesus. Outros membros da elite judaica também estavam intrigados, mas a maioria não admitia isso publicamente por medo ou até mesmo orgulho. Notamos também, diante desse diálogo de Jesus com Nicodemos, o respeito, mas a compreensão de forma incompleta, porque apesar do respeito, Nicodemos ainda não compreendia plenamente quem Jesus era. Ele o vê como um mestre enviado por Deus, mas não como o Filho de Deus encarnado, o Salvador do mundo. Então Jesus conduz a conversa para revelar verdades mais profundas, a necessidade de nascer de novo, mostrando que a percepção inicial de Nicodemos era correta, mas insuficiente. E o diálogo de Nicodemos avança com Jesus, porque Nicodemos, um respeitado líder religioso, se aproxima de Jesus à noite e reconhece que ele é um mestre enviado por Deus devido aos sinais que realizava. Então ele começa com um elogio respeitoso, mas não chega a fazer uma pergunta explícita. Sem esperar uma pergunta, Jesus responde ao que Nicodemos realmente precisava saber. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui Jesus introduz o tema central do diálogo. Todo mundo comigo? O novo nascimento como requisito absoluto para ver o reino de Deus.
Essa é a expressão nascer do alto, nascer de novo, indicando um novo nascimento, indicando uma nova origem espiritual. E Nicodemos interpreta isso de modo literal. Nós podemos ver na resposta dele no versículo 4, né? Como é que pode um homem velho nascer de novo? Tem como isso ser verdade, Jesus? Tem como isso ser uma realidade? Me explica isso. E aí Jesus mostra que, apesar do conhecimento religioso dele, ele não tinha uma compreensão da dimensão espiritual do qual Jesus dizia, mas Jesus esclarece e vai dizer: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É porque o novo nascimento envolve uma purificação, água e uma renovação pelo Espírito Santo. Ele não é uma repetição do nascimento físico, mas uma transformação espiritual operada por Deus. Jesus ainda compara o Espírito ao vento, invisível, soberano, mas perceptível em seus efeitos. O diálogo revela também a incredulidade de Nicodemos, porque Nicodemos continua sem entender. Ele pergunta: como é que pode ser isso? E Jesus então repreende gentilmente Nicodemos por ser mestre em Israel e ainda não entendia essas coisas, porque a regeneração espiritual já estava anunciada nas Escrituras, lá em Ezequiel, no capítulo 36, os versículos 25 a 27. Só que Nicodemos ainda não havia compreendido, e é por isso que Cristo se apresenta como a revelação maior, o Filho do Homem. Jesus revela a origem celestial dele mesmo e anuncia sua missão salvadora. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então ele fala da necessidade de sua morte, usando a imagem da serpente levantada por Moisés no deserto, citação de Números 21, lá no versículo 4 ao 9, como um símbolo da salvação pela fé. Mais adiante, ele apresenta o clímax do amor de Deus, que nós lemos aqui no versículo 16. Então o diálogo vai culminar com a grande declaração: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus apresenta o coração. Ele mostra uma coisa muito interessante. O coração do Evangelho é isso: a salvação que é oferecida a todos que crerem, mas aqueles que rejeitarem a luz permanecem condenados. Em resumo, Jesus expõe a necessidade do novo nascimento, porque não basta ser meramente religioso ou moralmente correto. É necessário, é preciso nascer do Espírito, e Nicodemos representa a humanidade religiosa, mas espiritualmente cega. Ele vê sinais, reconhece Deus, mas ainda não compreende a necessidade de transformação interior. Então Jesus revela seu papel redentor. Ele é o enviado do Pai para salvar, não para condenar. A resposta de fé é urgente. Quem crê em Jesus passa da condenação para a vida eterna. Mas afinal, a pergunta que não quer calar: o que é um novo nascimento, Júnior? O novo nascimento é a transformação espiritual operada pelo Espírito Santo no coração humano. É o ato soberano de Deus que concede nova vida à pessoa, tornando-a capaz de crer, amar e obedecer a Deus. Não é uma mudança superficial ou moral, mas é uma nova criação. Em verdade te digo que se alguém não nascer, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Mas quem realiza a regeneração? A regeneração é uma obra exclusiva de Deus, realizada pelo Espírito Santo. Por sua vez, o homem, por si só, é incapaz de se regenerar, porque ele está espiritualmente morto em seus pecados, à luz do que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 1. É o Espírito quem sopra onde quer, João 3,8, concedendo vida nova de maneira soberana e livre. E aí tem um texto interessante em Tito, capítulo 3, versículo 5,
não pelas obras da justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí nós vamos encontrar elementos associados ao novo nascimento: água e Espírito. A água simboliza a purificação do pecado, enquanto o Espírito representa a renovação interior. A expressão ecoa passagens como Ezequiel 36, 25 e 27, como já citei, onde Deus promete purificar e dar um novo coração ao seu povo. A palavra de Deus é o instrumento que o Espírito usa para gerar vida, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Uma outra coisa interessante é a fé em Jesus Cristo, porque embora a regeneração preceda a fé é a evidência de que uma pessoa nasceu de novo. Então nós vamos encontrar também os efeitos da regeneração. É uma nova identidade espiritual, regenerado, que é feito filho de Deus. É uma transformação interior e há novos desejos, inclinações e amor por Deus e pelas coisas de Deus. Também a capacidade de obedecer a Deus, pois agora uma disposição real para viver segundo a verdade sobre a vontade de Deus é real. Certeza da vida eterna, porque quem nasce do Espírito tem a garantia de salvação. Portanto, o Evangelho de João enfatiza a incapacidade do homem natural de ver o reino de Deus sem nascer de novo. O caráter soberano do novo nascimento é do Espírito, não do sangue, não da descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. A ligação entre crer em Jesus e possuir a vida eterna também é interessante, porque na teologia joanina o novo nascimento é essencial, sobrenatural e absolutamente necessário para a entrada no reino de Deus. Por essa razão, o novo nascimento é uma obra divina que transforma radicalmente a natureza humana caída. Sem essa regeneração pelo Espírito Santo, ninguém pode ver nem entrar no reino de Deus. A regeneração é o início da vida cristã e a base para todo o crescimento espiritual. Mas afinal, por que há a necessidade de regeneração do pecador? Porque, segundo a Bíblia, todos os seres humanos nascem em estado de morte espiritual. Essa morte não é apenas uma metáfora, é uma realidade que descreve a separação do homem em relação a Deus. Ele vos deu vida estando vós mortos dos nossos delitos e pecados. Então, o pecador, sem a obra regeneradora, é espiritualmente morto. Ele também é incapaz de compreender as coisas de Deus, é escravo do pecado, é inimigo de Deus. Portanto, a regeneração é absolutamente necessária, porque sem ela, o ser humano permanece em seu estado de rebelião e cegueira espiritual. Há também a incapacidade humana de se salvar, porque o pecador não pode se auto-regenerar a si mesmo. Ele não pode, por seus próprios esforços, mudar sua natureza pecaminosa, nem reconciliar-se com Deus. Porque o texto diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a carne, a natureza humana caída, não pode produzir vida espiritual sem uma intervenção divina. O homem jamais buscará a Deus por si mesmo. Então há uma exigência de Jesus sobre o nascer de novo, e ela é clara no capítulo 3. Jesus foi categórico ao dizer a Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Porque o novo nascimento não é uma opção, não é um conselho ou um ideal espiritual elevado, é uma necessidade absoluta para todos. Sem essa transformação interior,
ninguém poderá ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, ter vida eterna. Portanto, o novo nascimento é obra de Deus. A regeneração é um ato monergístico, isto é, Deus age sozinho para conceder vida espiritual aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o pecador não coopera para nascer de novo. Ele é objeto da ação soberana de Deus que o vivifica pelo Espírito Santo. E nós podemos apontar algumas implicações práticas devido à posterior transformação, regeneração provocada pelo Espírito Santo. Humildade. A regeneração destrói toda a vanglória humana e exalta a graça de Deus. A regeneração também mostra a necessidade de urgência na pregação, porque sem a regeneração, os ouvintes do Evangelho permanecerão mortos em seus pecados. E é por isso que é urgente anunciar a palavra de Deus com fidelidade e oração. O exame pessoal também é importante. A necessidade de regeneração nos leva a examinar a nossa vida. Fomos realmente transformados pelo Espírito Santo? E aí, Paulo nos convida a fazer esse exame. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Nós precisamos analisar tudo isso, examinar constantemente. Dito isso, a regeneração é a única esperança do pecador. Sem ela, não há vida espiritual, não há fé verdadeira e não há salvação. É por meio do novo nascimento que Deus, em sua misericórdia, toma pecadores mortos e o faz novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, o ensino de Jesus a Nicodemos, registrado aqui em João 3, deixa claro que a condição desesperadora da humanidade e a absoluta necessidade do novo nascimento é real. E também nos mostra que sem a regeneração não há visão do reino de Deus, não há entrada na vida eterna e não há comunhão verdadeira com o Pai. Por essa razão, a regeneração é obra exclusiva do Espírito Santo, realizada soberanamente na vida do pecador morto em seus delitos. Não é resultado de esforço humano, nem de linhagem, nem de vontade própria, mas é um ato da graça divina que produz nova vida, novo coração e novos desejos em quem crê em Cristo. Portanto, nascer de novo é uma necessidade vital e não há um simples complemento religioso. Diante dessas verdades, somos chamados a reconhecer nossa total dependência da graça de Deus, proclamar o Evangelho com oração e esperança de que Deus, em sua misericórdia, conceda o novo nascimento a muitos. Examinar nossa própria vida à luz da palavra de Deus, buscando os frutos evidentes de regeneração. Que, como Nicodemos, sejamos levados não apenas a reconhecer Jesus como mestre vindo da parte de Deus, não só apenas reconhecer os sinais, mas a experimentar a transformação radical que ele veio trazer. Uma vida nascida do alto pelo poder regenerador do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a todos. Peço encarecidamente, cordialmente, a que todos vós curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas através desses humildes ensinos. Orem por mim, sou necessitado de vossas orações. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, espero ter contribuído e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vós e até a terceira aula, o terceiro capítulo. Tchau, tchau!